Bom dia. Nós já fizemos várias apresentações e eu ontem tentei fazer uma sobre o efeito estufa, mas eu não gostei. Então, hoje eu estou tentando fazer outros. São os problemas tecnológicos que eu ainda não sou versado. Muito bem. Nas apresentações anteriores, a gente falou dos gases do efeito estufa, todos os que são importantes e que interessam, digamos, para quem quer fazer alguma coisa, para quem quer entender o efeito estufa. O efeito estufa ele é um fenômeno que ocorre há milhões de anos na Terra. Não é nada novo, não tem nada de novo no efeito estufa. A primeira vez que se pensou, alguém pensou no efeito estufa, faz uns 200 anos, e era um cientista francês chamado Jean-Baptiste Fourier. Na realidade, ele era um matemático e um físico que estudava termodinâmica, entre outras coisas. E ele estudando como que o calor se comporta nos gases, como é que passa calor de um corpo para outro, etc., ele fez uma frase que é mais ou menos assim: um planeta do tamanho da Terra, recebendo apenas o calor do Sol, deveria ser muito mais frio do que é hoje. Hoje, 1820, porra. Ele falou isso, mas não conseguiu explicar. Mas, de acordo com o raciocínio, com a lógica, com o conhecimento científico que ele tinha na época, ele afirmou que a Terra deveria ser mais fria. E se ela não era mais fria, tinha alguma razão que a humanidade não conhecia na época. Bom, o tempo foi passando, nesse começo do século XIX, em 1800 e pouco, a tecnologia começou a avançar já rapidamente, já estamos na Revolução Industrial, já tinha passado a Revolução Francesa, e o mundo estava se tecnificando. Logo depois, alguns outros cientistas, partindo dessa ideia, começaram a estudar melhor, com mais recursos, com mais tecnologia, o problema do clima na Terra. Na medida em que a coisa foi evoluindo, eles perceberam que de fato era verdade. Se não fosse uma coisa, a temperatura da Terra seria maior. Aliás, menor, bem mais frio. E aí, estudando aqui, estudando ali, eles perceberam que quem fazia esse trabalho de manter a temperatura da Terra em volta de 14 graus centígrados, naquela época, e hoje está um pouquinho a mais por causa do aquecimento global, eram os gases que existiam na estratosfera. Nessa época já se conhecia a maior parte dos gases comuns, que nem oxigênio, nitrogênio, gás carbônico, tudo isso já era conhecido, e os cientistas perceberam que quem fazia isso era o efeito estufa. Os gases do efeito estufa retinham parte do calor. Esse é o grande trabalho que esses gases fazem. Eles retêm parte do calor que, de outra forma, seria refletido para o espaço e a gente ia perder, não ia ficar aqui na Terra. Então, esses gases eles seguram calor aqui na Terra. Na medida em que fazem isso, eles funcionam como um regulador de temperatura. E é por isso que eles foram apelidados de gases do efeito estufa, porque é isso que uma estufa faz. Uma estufa desenvolvida pelo homem serve para você manter a temperatura no tanto que você quiser, para plantar alguma coisa dentro, para pôr algum animal dentro, para pôr alguma bactéria, algum vírus que precisa daquela temperatura. Na Europa isso é muito comum. Tem, por exemplo, tipo do zoológico, que repete as condições climáticas da Amazônia, com temperatura alta, com umidade alta, etc. E tem Vitória Régia, tem os peixinhos lá da Amazônia, etc. Daí nasceu, então, esse conceito de efeito estufa. A Terra é envolvida por diversos gases, esses gases retêm parte do calor e, por isso, se chama efeito estufa. Em termos de efeito estufa, podia acabar por aqui. Todo mundo já sabe o que é efeito estufa. São os gases que retêm calor na Terra e que fazem dois serviços. Mantém a temperatura em volta de 14 graus centígrados positivo e faz com que ela oscile menos, porque senão ela ia variar muito, por exemplo, da noite para o dia. Então, com isso aí, ele regula e mantém a temperatura mais ou menos estável. Até aí estava ótimo, não precisava mais estudar efeito estufa. O problema é que, com o passar dos tempos, digamos,
uns 100 e poucos anos, 150 anos, depois que perceberam que tinha alguma coisa parecida com efeito estufa, a temperatura média da Terra começou a subir. Então, aqueles 14 graus que eram comum lá para trás, começou a ficar 14,1, 14,2, 14,3, e os cientistas estavam preocupados em saber qual era a causa, ou quais as causas que estavam levando ao aquecimento global, ao aumento da temperatura. Chamaram esse aumento de temperatura de aquecimento global e foram estudar. Como os caras são bons nisso, eles já tinham umas possíveis causas desses efeitos. Quais seriam as possíveis causas? Uma coisa que podia ser facilmente era a mudança do calor que vem do Sol para a Terra. Porque todo o calor que nós temos aqui vem do Sol. Então, se o Sol estivesse mandando mais calor, poderia a temperatura da Terra aumentar. E foram analisar. Eles já conheciam muito bem o Sol. O Sol é uma das coisas que a gente não conhece ainda 100%. Mas a gente sabe muito mais sobre o Sol hoje do que há 100, 200 anos atrás. E eles sabem que o Sol tem um ciclo, chamado ciclo solar, que de 10, 12 anos, mais ou menos, ele se repete, a temperatura sobe, depois desce, depois sobe, depois desce, mas fica sempre no mesmo lugar. Fica sempre lá onde está o tanto de calor que vem para cá, aumenta um pouco, diminui um pouco, mas fica sempre no mesmo lugar. Bom, obviamente, isso não explica aumento de temperatura na Terra. Porque aumento teria que se o calor do Sol tivesse sempre aumentando. Como não estava, ele estava subindo e descendo, tiraram fora. Uma outra possibilidade, com o que a gente conhece, é que a Terra faz uma órbita em volta do Sol. Ela fica girando em volta do Sol. Por isso que tem ano, dia, estação, primavera, verão, etc. E essa órbita não é uma órbita muito regular. De vez em quando ela se altera um pouco. Também não deu em nada. Uma outra possibilidade seria o próprio Sol, a órbita do Sol. Também não deu em nada. E aí, a última possibilidade, ou a que sobrou de fato como causadora, seriam os gases da camada da estratosfera, que são o gás carbônico, que a gente já olhou, o metano, que a gente já olhou, o óxido nitroso, o hexafluoreto e aqueles CFC e os HFC lá. Na realidade, tem outros, mas esses são os que mais importam. Bom, agora aqui nós temos um ponto que a gente pode encerrar a nossa apresentação até agora, para não ficar muito comprida. O que nós já sabemos? Nós já sabemos que existe uma meia dúzia de gases que têm o poder de reter calor que o Sol manda para a Terra. Esse calor vem para a Terra, ele é refletido e esses gases retêm o calor. Igual um carro, quando a gente põe no sol. Você põe um carro no sol, o calor entra dentro do carro e sai muito pouco. Fica um calorão desgraçado lá dentro que pode até eventualmente matar uma criança, alguma coisa, se fica presa no solão aqui de Mato Grosso do Sul. Muito bem, esse calor retido aqui por esses gases que ficam lá na estratosfera, a uns 25, 30 quilômetros de altura, eles aumentam a temperatura na Terra e isso provocou o aquecimento global. Então, nessa linha aqui, não tem mais dúvida praticamente nenhuma. Os gases do efeito estufa aumentaram, a concentração aumentou, essa concentração faz com que a estufa retenha mais calor e essa retenção maior de calor fez com que a Terra tivesse a sua temperatura aumentada. Então, daqueles 14 graus que a gente estava, digamos, há 200, 300 anos atrás, porque não estava mudando, de repente começou a aumentar no começo do século passado e principalmente a partir da década de 60, 70, o aumento começou a ser mais intenso e hoje nós já aumentamos a temperatura em quase 1 grau. Então, a temperatura média da Terra hoje não é mais 14, está mais próxima de 15 do que de 14. Isso ficou conhecido como o aquecimento global. Se a coisa acabasse por aqui, a gente podia acabar por aqui também. Porque 1 grau a mais, 1 grau a menos, não vai matar, não vai acabar com meus boizinhos, não vai impedir a gente de ir para a praia, essas coisas, etc. Tudo ia ficar um pouco mais quentinho, mas nada grave. O problema, e aí ainda tem algumas dúvidas, é o que o aquecimento global provoca.
Então, eu vou ser um pouquinho repetitivo, porque como eu não vejo ninguém, eu tenho que ser repetitivo, porque eu quero que todo mundo entenda. Começo de tudo, os gases do efeito estufa estão aumentando. Praticamente hoje é 100% certo que esse aumento é por conta de atividades humanas, chamadas atividades antrópicas. Basicamente, queima de combustível, criação de bovino, consumo de petróleo, de gás carbono, de gás natural, de carvão, queima de floresta, que a gente faz muito estupidamente aqui no Brasil. Então, essas atividades antrópicas estão aumentando os gases do efeito estufa. Porque as atividades naturais já tinha faz 1 milhão de anos, então o problema não é delas, é nosso. Aumentando a quantidade, eles estão retendo mais calor. Não tem dúvida, porque é só medir a temperatura e hoje existem mais de 6.000 estações meteorológicas, aviões voando por aí, balões meteorológicos, que medem isso todo dia. Empresas, institutos de prestígio, como a NASA, o INPE, o EPA dos Estados Unidos, o NOAA, que é NOAA, que é o órgão do clima dos Estados Unidos, eles medem com precisão muito boa. Então, aí não tem dúvida. Tudo isso gerou o aquecimento global. Isso não tem aquecimento global. Isso não tem dúvida. O problema é, o aquecimento global, que foi consequência de algumas coisas, ele é causa de outras. E essas outras coisas que são problemáticas para nós, ainda a gente não tem uma relação linear para dizer o seguinte: o aquecimento solar provoca tal coisa, 100% de certeza. Isso a gente não tem. Vai ser objeto da nossa próxima apresentação. Então, o que eu gostaria de deixar bem claro, tirando o lado técnico, que eu também não entendo muito, o lado prático. O lado assim, o que existe que está começando a incomodar. Primeiro ponto, gases do efeito estufa sempre existiram, o efeito estufa sempre existiu, ele funciona muito bem, ele regula a temperatura na Terra, ele manteve a temperatura em volta de 14 graus centígrados. Se não fosse ele, a gente seria menos 15 e a Terra seria muito diferente. O problema é que o homem emitiu muitos gases do efeito estufa, emitindo muito gás do efeito estufa, a retenção de calor está sendo muito maior nos últimos 50, 60 anos e provocou o aquecimento global. Isso não tem dúvida. Eu tinha dúvida até um tempo atrás, agora não tenho mais por causa de uma coisa que eu vi, que é um manifesto público da Real Academia Britânica e da Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos, juntos, eles assinaram e colocaram uma frase muito boa que, para mim, matou tudo. Eu vou ler essa frase para encerrar o dia. Atualmente, é mais certo do que nunca, com base em muitas evidências, que as atividades humanas estão mudando o clima da Terra. Não sou eu que estou falando, eu estou lendo aqui, vê que minha carinha está virada. A atmosfera e os oceanos esquentaram, não tem dúvida nenhuma. Seguidos por uma elevação do nível do mar, também não tem dúvida, é só medir. Um forte declínio no gelo do Ártico, também não tem dúvida, tem um monte de lugar lá que tinha gelo, agora não tem mais. E outras mudanças correlatas. Agora entro eu. Em relação aos dois primeiros, que é degelo do Ártico e aumento do nível do mar, não tem dúvida nenhuma que é por causa de calor, porque é uma coisa muito matemática. O problema são as outras mudanças que a gente vai ver depois. Até a próxima.